Advogado de Donald Trump descobre segredo do ministro Alexandre de Moraes e fica de queixo caído. Por essa ninguém esperava, pessoal. Mas, de tanto procurar e de tanto bater, agora começaram a aparecer as provas e nós vamos mostrar aqui. Quem vai trazer para nós é o Deltan Dallagnol, aquele mesmo da Lava Jato que mandou prender o Lula. Pois é, pessoal, descobriram algo aqui do ministro Moraes que poucos sabiam, mas agora nós vamos mostrar que a verdade apareceu. Pessoal, está esquentando as coisas ali em Brasília e não só a lei Magnitsky e não só a cassação dos vistos, mas outras sanções vêm por aí e olha só o que descobrimos agora, vamos mostrar, voltamos em seguida. O advogado de Donald Trump descobre o segredo de Alexandre de Moraes e fica em choque. O que eu vou mostrar para você agora são dois momentos em que o advogado do Trump, o Martin DeLuca, ele ficou completamente chocado, estarrecido, ao descobrir como que realmente o Brasil funciona. O Martin DeLuca, ele já é conhecido nosso. Ele é o advogado que está processando o ministro Alexandre de Moraes na justiça americana, representando a Rumble e a Trump Media. Isso por conta de todos os abusos e do regime de censura que Moraes instalou aqui no país. O Martin, ele ficou famoso também por suas excelentes participações em entrevistas, em programas de televisão aqui no Brasil, em que ele explica de forma didática, serena e ao mesmo tempo séria e firme os abusos que Moraes tem cometido, como o ministro tem violado as leis brasileiras e americanas e por que o ministro precisa ser punido por isso, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Os cortes dos vídeos em que o Martin DeLuca engole os militantes de redação que tentam crescer para cima dele, defendendo o Moraes, já se tornaram épicos. E ele está incomodando tanto, mas tanto, gente, que na semana passada a Polícia Federal transcreveu postagens dele e vazou mensagens que ele trocou com o Bolsonaro, aparentemente numa tentativa de intimidá-lo, ou mesmo de criminalizar a sua atividade jurídica de advogado, relacionando ele com a atuação de Eduardo e Jair Bolsonaro. É isso que acontece hoje no Brasil com quem incomoda o STF. É caçado, é inserido em inquérito, é perseguido. E agora o Martin DeLuca começou a descobrir várias coisas sobre o Brasil que tem deixado ele chocado. Bora lá então para a primeira coisa que ele descobriu. Que o deputado Lindenberg Farias, líder do PT na Câmara dos Deputados, foi acusado por delatores da Odebrecht de ter recebido 4,5 milhões de reais em propina. Olha aqui, ó, vou mostrar para você. Uou, olha a expressão dele. Nossa, eu nem sabia que o Lindenberg Farias recebeu 4,5 milhões em propina. O que aconteceu com o caso dele, hein? Bom, Martin, aconteceu aquilo que sempre acontece com os casos da Lava Jato. Ele foi devorado pelo buraco negro conhecido como STF, do qual nenhum caso de corrupção escapa, é tudo engolido, triturado, amassado e nunca mais é visto. Mas foi essa segunda revelação que eu vou te mostrar agora que mais chocou o advogado Trump. E essa aqui é sobre um segredo do Alexandre de Moraes e do Davi Alcolumbre. Olha aqui comigo, ó. Espere um minuto. O presidente do Senado brasileiro, Davi Alcolumbre, que tem 2%, só 2% de aprovação na pesquisa paga pelo seu próprio partido e que está bloqueando o impeachment de Moraes, ele tem processos contra ele e a sua família pendentes lá no STF? Isso o torna como um refém? Que casos são esses? É difícil de acreditar. É isso aí, Martin. Finalmente você está entendendo o tamanho do buraco em que nós, brasileiros, estamos enfiados. Sim, Davi Alcolumbre, assim como todos os demais parlamentares do Congresso, são um tipo aí de refém na mão do Supremo enquanto existiu foro privilegiado. Mas é muito mais do que isso. Davi Alcolumbre é parte integrante do sistema, é um dos donos do poder. Davi Alcolumbre, segundo uma reportagem da Folha de São Paulo da semana passada, janta toda semana com Alexandre de Moraes e com Rodrigo Pacheco. E não é só Alcolumbre que está nas mãos do Supremo, não. Hugo Mota também. E ele tem sido uma fábrica de escândalos nesse ano de 2025. Dá uma olhadinha aqui, ó. PF mira a cidade governada por pai de Mota em operação contra a corrupção. Presidente da Câmara, Hugo Mota, empregou funcionárias fantasmas em gabinete de jornal. Hugo Mota emprega caseiro de fazenda em seu gabinete na Câmara dos Deputados.
Ré por rachadinha. Chefe de gabinete de Hugo Motta tem poder ilimitado para sacar salários de funcionários. 10 funcionários e ex-funcionários de Motta deram poderes para chefe de gabinete para poder movimentar, sacar o dinheiro deles. Ela já é ré por rachadinha. Câmara pagou R$807 mil a funcionária fantasma de Hugo Motta. Cadê o STF para proteger a democracia? Cadê as buscas e apreensões, as prisões? A corrupção é uma ameaça muito maior à democracia do que aquelas senhorinhas do 8 de janeiro. Por que o STF não age? Sabe por quê? Para ter Motta e Alcolumbre nas suas mãos. Gente, não é à toa que a anistia não passe. Não é à toa que o foro privilegiado não caia. Não é à toa que projetos de lei contra os interesses dos ministros do Supremo vivam engavetados. Não é à toa que os mais de 30 pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes nunca, jamais são pautados. Essa é a nossa realidade. E esse é um dos motivos pelos quais o Brasil precisa de uma ajuda internacional humanitária para retornar uma normalidade democrática, para cessar os abusos contra os direitos humanos. Não é só Martin de Luca que não sabia de tudo isso. Tem muita gente ainda vivendo nas sombras da ignorância a respeito de todos esses fatos, porque a nossa grande mídia simplesmente esconde, distorce esses assuntos sempre que fala deles, defendendo os poderosos em vez de defender a verdade. Pois é, e os ministros do STF estão apavorados, preocupados para fazer algum tipo de acordo com os Estados Unidos, mas eles acabaram de meter os pés pelas mãos. Olha só o que aconteceu, pessoal. Estão tentando livrar a sua cara e pioraram mais ainda. Vejam só agora, o deputado Gustavo Gaia vai trazer essa aqui. O Moraes e seus companheiros tentaram lacrar e não conseguiram. Confira. Sério mesmo. Será que essas sanções dos Estados Unidos, visto, tarifa, Magnitsky, será que está adiantando alguma coisa? Porque a impressão que o STF passa é que eles não estão nem aí para tal da Magnitsky. Pelo menos quando dão entrevistas ou fazem discursos em palestras, na LIDE, o que eles falam é que não vão ceder, que não vão fazer acordo, porque um STF tem que ser independente e autoritário, ditador e sanguinário, censurador. A pergunta que eu escuto todos os dias é essa. Onde quer que eu vá, quando eu encontro alguém, e aí, vai dar alguma coisa? Parece que eles não estão nem aí, não adiantou nada, né? Esse da Magnitsky não adiantou nada. Não adiantou? Então assiste esse vídeo até o final. Vamos lá. Bancos rejeitam pedidos do Supremo para interceder contra a Magnitsky. Aqui nós temos duas coisas importantes. O Supremo com medo, pedindo para os bancos, pelo amor de Deus, não corta os nossos cartões de crédito, não corta o nosso banco, não nos mate financeiramente. E os bancos dizendo, me desculpe, irmão, não tem como. Se saiu na Magnitsky, não tem como manter vocês. Prendam-me, façam o que vocês quiserem, mas eu não posso destruir o banco e botar milhares de pessoas nas ruas e foder com a economia do país. Então, se tiver que prender, prenda. Os ministros do STF ficaram muito chateados, porque eles acreditavam, ainda naquela fase do luto da negação, eles acreditavam que bastava dar uma carteirada, né, que eles colocariam medo e os bancos não fariam nenhuma sanção, nem tirariam o cartão de crédito. O Alexandre de Moraes não pode ter cartão de crédito hoje nem na Elo, nem na Renner, nem na Mesbla, não sei se existe Mesbla ainda, existe, CIA. Ele não pode ter cartão de crédito em lugar nenhum. Os outros ministros sabem que a esposa do Alexandre de Moraes é o próximo alvo. E talvez até o Flávio Dino, depois dessa cagada que ele aprontou esses dias para trás. Então vamos lá. O governo e STF avaliam que julgamento de Bolsonaro pode levar a novas sanções. Então vamos pelo raciocínio lógico. Primeiro, eles foram aos bancos, não só o Alexandre de Moraes, tá? Outros ministros. Foram aos bancos e falaram, pelo amor de Deus, cara, não deixa esse trem chegar na gente, não. Os bancos falaram, não tem como. Depois, eles perceberam que se condenarem o Bolsonaro, vai ter novas sanções. Só que agora, vão ser piores. Não vai ser essa leve que o Alexandre de Moraes levou. Vão ser piores e vão ser para várias pessoas. Primeira turma, vai pro pau, todo mundo ali. Vai Flávio Dino, vai Barroso, vai Dias Toffoli. Você imagina a situação que vai ficar quando todas essas pessoas perderem seu patrimônio lá fora, não ter acesso a banco internacional, não ter acesso a cartão de crédito, a hotel, a nada. Porque a próxima sanção vai ser uma paulada. Agora vamos lá. Eles estão tentando fazer acordo? Porque tá a imprensa falando que eles não estão tentando fazer acordo, né? Estão desesperados. Tentativa de acordo entre aliados de Bolsonaro e o STF azedou antes do julgamento. Eu quero que você entenda essa matéria aqui, que eu vou explicar lá para vocês, tá?
Vamos só ler, ela é bem curta. Antes do caldo azedar de vez, aliados de Jair Bolsonaro, com diálogos no STF, articulavam o seguinte com alguns ministros da corte em relação ao julgamento do ex-presidente. Ou seja, já estava sendo articulado isso, a corte já estava aceitando, o trem já estava quase tudo pronto, tá? Que era o quê? Que era pena de 1 ano de prisão domiciliar para Bolsonaro, mantendo sua inelegibilidade. Então, Bolsonaro ficaria preso por 1 ano dentro de sua casa. E também os outros, né, do núcleo central da trama golpista iam ter suas penas reduzidas, abrandar as penas de todo mundo. Muito provavelmente a maioria ali poderia voltar para casa. Certo? Só que isso é passado, não há mais clima. Por que não há mais clima? Eu vou contar para vocês. Como o Alexandre de Moraes fica dobrando a aposta, Flávio Dino vai lá e dobra a aposta, Alexandre de Moraes vai lá e manda prender o Tagliaferro e eles não param. Como eles não param, fazem denúncia contra Eduardo Bolsonaro, busca e apreensão no Silas Malafaia. Como o Moraes está completamente incontrolável, o que aconteceu? Esse acordo foi retirado da mesa. Agora o único acordo que os Estados Unidos vai aceitar, o Eduardo Paulo Figueiredo aceitar, é anistia total, geral, completa, ampla, para todo mundo, com todos os inquéritos e tudo que o Alexandre de Moraes já fez contra o Brasil e contra o povo brasileiro. Você não está entendendo? Não tem conversa. De certa forma, se você for parar para pensar, a gente tem que, de certa forma, até agradecer o Alexandre de Moraes. Como ele ficou querendo dobrar a aposta, vai para cima do Silas Malafaia, denúncia, bota o Bolsonaro na prisão, sem poder dar entrevista. Como ele foi surtando, assim, o cara foi surtando. A negociação foi ficando cada vez mais rigorosa. Poderia até ter sido aceitado um ano de prisão domiciliar, só que, como o cara não para, lá em cima eles falaram, não tem condição, não tem conversa, essa pessoa não tem controle, nós vamos ter que tirar tudo que essa pessoa já fez. Não dá pra confiar. Não dá pra confiar que a gente faz o acordo aqui e amanhã ela vai, abre novos inquéritos e manda prender novas pessoas. Então, respondendo à pergunta, será que tá surtindo efeito? Tá. Volto a dizer, ministros do STF estão mandando emissários, sem o Moraes saber, para conversar lá nos Estados Unidos para salvar a barra deles. Para diminuir, falar, olha, cara, não tem nada a ver com esse cara. O cara chegam a falar assim, o cara tá incontrolável, a gente não sabe o que a gente faz, vamos ter que pular fora. É simples. Conversa com o Alcolumbre. Vamos ter que fazer o impeachment desse cara. Para salvar todo mundo. A salvação dos senhores ministros do STF é o impeachment do Alexandre de Moraes. Começa o impeachment dele, eu te garanto que as coisas vão acalmar, tarifa diminui, não vai ter, vistos vão ser devolvidos. Entendeu? Só a Magnitsky contra ele que não vai salvar. Mas ninguém mais recebe Magnitsky. É só impeachment o cara. Tá na cara, qualquer pessoa com mínima capacidade de leitura entende isso. É só impeachment o cara, que os próprios membros do STF vão ficar reconhecidos como aqueles que salvaram a democracia, porque, né, tirou o Alexandre de Moraes de lá. Pronto, o Brasil toca pra frente. O que vocês acham? É uma boa ideia, não é não? E tem mais, pessoal. O líder do PT, o líder da esquerda, ali na Câmara dos Deputados, o senhor Lindenberg Farias, ele mesmo, tanto provocou o STF que agora recebeu o castigo. Eles estão irritados, ministros irritados com essa pressão da esquerda para fazer Bolsonaro ir para a cadeia, ir para a prisão, mas agora veio o troco, pessoal. Olha só o que aconteceu aí. A esquerda está provocando o STF, mas eles estão irritados com isso e vejam no que deu. Tolly, gostaria de destacar agora uma matéria, na verdade uma nota da coluna da Andresa Matais no portal Metrópolis, que diz o seguinte: as chances do ministro Alexandre de Moraes mandar prender o ex-presidente Jair Bolsonaro para o regime fechado já nesta semana são mínimas, no entendimento de colegas dele de corte. A avaliação é que Bolsonaro já está preso em casa, sua condenação sairá em no máximo 2 semanas e antecipar o regime fechado seria tensionar ainda mais o ambiente político. Agora, tem uma pressão do líder do PT na Câmara dos Deputados, o deputado Lindenberg Farias, do Rio de Janeiro, para forçar a troca de regime, e isso tem gerado incômodo na corte, segundo a coluna. Por lá, comenta-se que o petista deveria se preocupar em trabalhar para garantir a soberania digital, ao invés de tentar capitalizar eleitoralmente
a prisão do ex-presidente. O mesmo recado vale para a Gleisi Hoffmann, a ministra de Relações Institucionais, que é namorada do deputado. Soberania digital é o conceito que defende o controle do país sobre os seus próprios dados, infraestrutura digital e tecnologias da informação, com o objetivo de reduzir a dependência de plataformas e empresas estrangeiras. O deputado ingressou na última sexta-feira com um pedido de prisão preventiva de Bolsonaro. Desde então, ele está gravando posts nas redes sociais sobre o tema. No final de semana, ele divulgou um vídeo com estilo sensacionalista, onde ele afirma que, em cima de várias fontes, fez uma denúncia à justiça informando que Bolsonaro prepara a fuga para a embaixada dos Estados Unidos. O parlamentar aparece na porta da embaixada e mostra o trajeto entre a casa de Bolsonaro e a representação para mostrar como seria esse eventual deslocamento. Então, qual que é o cerne dessa coluna, dessa publicação da Andresa Matais? De que os ministros do STF estão preocupados porque eles queriam que o líder do PT no Congresso estivesse brigando lá pela soberania digital, aquela história que nós estamos falando aqui ao longo das últimas semanas, projeto de lei, inclusive, para aplicar sanções às redes sociais. E, ao invés de fazer isso, ele está tentando buscar, na avaliação desses ministros, uma busca eleitoral, tentando colocar o ex-presidente Jair Bolsonaro em regime fechado. Essa é a ideia, pelo menos, dos ministros do STF. Entendi, Barros. O nome dele é Lindbergh, né? Lindbergh. É um idiota útil, né? É um idiota útil que adora cuidar de carreiras, né? O Lindbergh tem essa vocação, né? E a exemplo do que foi o Randolph Rodrigues, que foi durante a gestão do presidente Bolsonaro. O Randolph, que ele fez? Em algum momento, hoje a gente já sabe como é que é o negócio, né? Mas em algum momento ali durante a gestão do presidente Bolsonaro, a gente ficou assim, quem é marionete de quem? Por que minha dúvida durante a gestão do presidente Bolsonaro? Porque eu ficava olhando o Randolph, judicializando tudo. Ele foi contra redução de imposto. Veja, o Randolph foi contra a redução de imposto, judicializando questões referentes à tributação no Supremo. Aí eu olhava aquilo e falei assim, quem é marionete de quem nesse negócio? Sabe o efeito Tostines? Vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Né? Quem é marionete de quem? Quem ganha com as ações de Randolph? E eu não conseguia, naquele momento, encontrar resposta. Por quê? Era um processo de desumanização, de inviabilidade do governo Bolsonaro. Então, estava difícil de entender. Hoje a gente já sacou, que é o Supremo, que é a perseguição, né? Todo mundo perseguindo o presidente Bolsonaro. Tá todo mundo aí já entendendo o que rola. E o Lindinho, o homem que adora cuidar de carreiras, ele nessa sanha de, não, olha, eu consegui a domiciliar do Bolsonaro. Primeiro, eu consegui a tornozeleira. Porque ele vai contar para o eleitorado estúpido dele, porque quem vota no Lindbergh é um estúpido, me perdoe, é um estúpido. Né? Quem vota no Lindbergh, ano que vem, na eleição, ele vai chegar assim, vote em mim, eu que coloquei a tornozeleira do Bolsonaro. Ele vai falar isso aí, quer escrever onde? Escreve aí. Alô, pessoal do Rio, vocês vão ver na campanha do ano que vem para deputado do Lindinho, né? Do homem que adora cuidar de carreiras, você vai ver ali, ele dizendo, olha, eu que coloquei tornozeleira do Bolsonaro, eu que consegui a domiciliar do Bolsonaro, eu que consegui regime fechado antes do julgamento para o Bolsonaro. Esse é o Lindinho, ele está nessa sanha, está tentando ali, numa medida eleitoreira, fazer voto. Só que isso está incomodando a corte. Por exemplo, tem a questão da Magnitsky, que ele provocou o Zanin, caiu o Zanin como relator, que mandou para o Gonê. Alguém respondeu até agora? Não. Por que ninguém respondeu? Porque isso vai dar problema. Ou seja, o Lindinho, será que você... Lindinho, vai pegar a bolinha, vai pegar a bolinha. Para encher o saco, cara. Você está atrapalhando nós aqui, pô. A sensação que eu tenho é essa.
Puta, o Lindinho, não acredito que ele pediu pro Zanin pra gente analisar a questão da Magnitsky. Porra, não acredito. Ô, Lindinho. Sabe aquele cara? Escapou da coleira. Sabe assim, ih, mordeu. Mas não tava com focinheira. Mas não, escapou da coleira. É o Lindinho. É o Lindinho. Então, veja, ele está colocando a corte numa situação que não é legal. Não é legal. Agora, tem um ponto dessa notícia de Wellington Barros, né, do portal Metrópolis, lida por Wellington Barros aqui, que me chama atenção. A condenação, a prisão já está certa para o regime fechado daqui 2 semanas? É isso mesmo? Então, aquela cela Bolsonaro procede. Tem até cama. Ó, tem até cama. Cama, mesa para estudos. Tem banheiro. Tem televisão. Olha que legal. Poxa, que bom. Né? Tudo isso para colocar o Bolsonaro na mesma situação de que um presidiário condenado em 4 instâncias viveu. Tudo isso para dizer, agora vocês também têm um presidiário de estimação. Só que o nosso não tem um escândalo de corrupção. O nosso sofre perseguição. Esse é o nosso presidiário que vem por aí, certamente porque a matéria já dá conta. Daqui 2 semanas ele vai ser condenado, gente. Calma aí. Precisa aprender agora. Ô, Lindinho, você está atrapalhando, Lindinho. Ô, Lindinho, não atropela, velho. Você tá atrapalhando nós. Sabe aquela história? Lindinho, calma, filho, calma. Vai cuidar das suas carreiras, né? Que você gosta, né? Vai contar gnomo, duende, vai fazer qualquer outra coisa aí, mas você está atrapalhando. Agora, é assustador, né? Assustador. Um Brasil que tem um Lindbergh judicializando um país, perseguindo um homem. E a gente dando espaço para uma notícia que trata do Lindinho. Lindinho. É o fim do planeta, né? Pois é, pessoal, o que nós estamos vendo é uma escalada de sanções e de privações que os Estados Unidos estão fazendo, mas é só o começo. Agora, estamos vendo aqui também que os ministros do Supremo, eles estão tentando fazer acordo. Nós vimos o jornalista Paulo Figueiredo mostrou aqui, inclusive a Folha de São Paulo também divulgou prints da conversa entre Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro, onde o Bolsonaro foi consultado, isso parece que foi antes dele cumprir ali a prisão domiciliar, ele só estava com a tornozeleira, e aí ele foi procurado por pessoas à volta ali de ministros do Supremo, principalmente do Gilmar Mendes, para fazer um tipo de acordo com Bolsonaro. E qual seria esse acordo? Um acordão. Seria que a anistia seria pautada na Câmara, e aí seria aqueles presos políticos que estão ali em Brasília e até em outros estados seriam liberados para cumprir algum outro tipo de pena, uma prisão domiciliar também, ou de repente ficar em regime semiaberto, ou de repente cumprir aquela prisão onde você não pode sair à noite, mas de dia você pode passear por ali. E em troca disso, o Donald Trump pararia as suas sanções, né, pararia a pressão sobre o judiciário. E aí, pessoal, isso era um golpe contra a direita. Por quê? Porque não falou nada sobre o Jair Bolsonaro. Então seria uma anistia em partes somente para os presos políticos ali, mas o Bolsonaro não entraria nessa aí. Ou seja, depois dessa situação resolvida, lá para setembro, final de setembro, outubro, eles julgam Bolsonaro e dão ele 42 anos de prisão. Aí não, né, pessoal? Aí é um grande golpe. E aí a direita não aceitou. E o Eduardo Bolsonaro, inclusive nessas conversas que foram vazadas, o Eduardo Bolsonaro partiu para cima ali e falou até forte ali com o Bolsonaro, falando que isso era um absurdo, que não pode aceitar esse tipo de coisa, porque o que nós queremos, na verdade, é salvar o Brasil por completo, é extirpar a esquerda, é tirar esse ativismo judiciário, é tirar o ditador da toga e dar anistia para todos os presos políticos, inclusive para Daniel Silveira, que está preso, inclusive para o Alan dos Santos, que está lá nos Estados Unidos, para o Oswaldo Eustáquio, que está na Espanha, para Carla Zambelli, que está na Itália, e para outros que estão na Argentina, no Uruguai, estão fugidos. É amplo e irrestrito. E aí, pessoal, eles estão desesperados. Por quê? A Lei Magnitsky, ela está sendo ampliada. E agora os bancos no Brasil estão fechando as portas, estão realmente fechando o cerco
contra essa ditadura que tem acontecido no Brasil. Isso não é bom para ninguém, não é bom para a economia, não é bom para o governo, não é bom para o povo brasileiro, mas eles não aceitam esse tipo de coisa. Vamos ver onde é que isso vai dar, né? O Trump daqui a pouco lança outra sanção aí, e aí mais forte. Deveria também, né, bater na porta ali do Davi Alcolumbre, do Hugo Mota, porque aí, quem sabe eles não colocam para votar ali os processos de impeachment e esse projeto de anistia, não é mesmo? Coloca aqui nos comentários o que você acha disso. Quem que deve ser o próximo sancionado ali em Brasília? Quem tá precisando ter o visto cancelado e ter os cartões de crédito e as contas bancárias canceladas para ver se acorda, né, e faz a vontade do povo brasileiro e cumpre a Constituição. Só isso que nós queremos. Quem que você acha? Coloca aqui nos comentários. Se inscreva nesse canal, pessoal, porque aqui você vai ficar muito bem informado. Vamos ficando por aqui e até a próxima.